de Deus, porque ela é. Frequentar a igreja e ser um religioso em práticas, eu afirmo a você essa noite, não é garantia de nada. Os versos 1 ao 15 que acabamos de ler são conhecidos aqui no livro de Jeremias como o sermão do templo, ou seja, a pregação do templo. Esses 15 versículos são a pregação do templo no livro de Jeremias. E como toda pregação, como todo sermão, esta pregação de Jeremias ali no templo possui um esboço. O primeiro ponto do esboço dessa pregação de Jeremias é introdução e apresentação, aí do verso 1 e 2. O segundo ponto é chamado ao arrependimento, versos 3 e 4. No terceiro ponto são as determinações divinas, no versículo 5, 6 e 7. No quarto ponto são as acusações de Deus acerca do povo, do versículo 8 ao 11. E no último ponto é a advertência sobre a desobediência de Israel, dos versos 12 ao 15. Vamos entrar no texto. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali estas palavras que eu te digo. Ele se colocou na entrada do templo, na entrada que dá acesso ao pátio do templo de Jerusalém. Provavelmente essa data foi uma das 3 festas judaicas. Os judeus, todo judeu na face da terra naquela época, pelo menos 3 vezes por ano subia a Jerusalém para adorar a Deus no templo. Durante a festa da Páscoa, durante a festa de Pentecoste, que é a festa das colheitas, e durante a festa dos tabernáculos. Durante essas 3 datas, todo Israel se reunia na cidade para adorar a Deus no templo. E provavelmente foi em uma dessas ocasiões, foi em uma dessas datas que Deus enviou esta ordem a Jeremias. Ou seja, multidões estavam adentrando ao pátio do templo. Então Jeremias se levanta, inspirado por Deus, e começa a dizer: ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que vieram de todas as partes de Israel e do mundo para adorar ao Senhor. Ou seja, era uma pregação, era uma mensagem dirigida às pessoas que estavam ali indo adorar a Deus no templo. A mensagem do Senhor dos Exércitos era direcionada aos candidatos a adoradores. Quem aqui é um candidato a adorador? Eu vim para ser candidato a adorador a Deus aqui. Eu espero que eu esteja conseguindo adorar o Senhor Espírito em verdade. Amém? Então a mensagem era para os candidatos a adoradores, que iriam ali adorar o Senhor no templo. E ele de pé na porta e as multidões passando, ele começa a proclamar a mensagem que Deus entregou a ele. No verso 2 ele diz o seguinte: vós que estão vindo adorar de todas as partes do mundo, Deus tem uma mensagem para vocês. Antes de mais nada, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Deus, olha irmãos, era uma mensagem dirigida às pessoas que estavam indo adorá-lo. Por que essa mensagem naquele momento? Deus não recebe qualquer adoração, não é de qualquer jeito. E Deus não recebe a adoração de qualquer pessoa, não. Fique sabendo. Deus não recebe qualquer tipo de adoração e adoração de qualquer tipo de adorador, não. Ele só recebe adoração advinda de pessoas que têm vidas e corações retos e consagrados na sua presença. Quem diz isso é a palavra dele.
Provérbios 28:9. O que desvia o seu ouvido para não ouvir a lei, até a sua oração se torna abominável. Então, se alguém não pratica a palavra de Deus, se alguém abomina os mandamentos que Deus tem, até a oração dessa pessoa é abominável para Deus. Olha que coisa séria. Cristo ensinou o quê? Se estiveres perante o altar, prestes a oferecer sacrifício na minha presença, prestes a adorar, e se lembrar que existe uma rusga entre você e o seu irmão, deixa a oferta lá, reconcilia com o teu irmão e volta. Então, conserta primeiro a sua vida, então venha e me adore. Essa é a mensagem de Deus. Conserte a sua vida, conserte o seu altar, junte as pedras novamente, então venha e ofereça o seu sacrifício de louvor diante de Deus. Então ele subirá com um cheiro suave e agradável às narinas de Deus. O essencial não é a quantidade de sacrifícios, não é o valor da oferta, mas é a vida e o coração do ofertante, é a vida e o coração daquele que está adorando. E foi por isso que Deus, quando Caim e Abel ofereceram sacrifícios, foi por isso que Deus rejeitou a oferta de Caim e se atentou para a oferta de Abel. Por quê? Porque o coração de Caim era mau. Então Deus não atentou para a oferta dele por conta disso. O mais importante, irmãos, não é a quantidade, não é o imenso valor, mas é aquele que está dando. É você que é o mais importante para Deus. A maior adoração que Ele quer é a adoração de uma vida completa, inteira no seu altar. Mais do que eu levar alguma coisa no altar de Deus, Deus quer que eu também esteja sendo consagrado no seu altar, na sua presença. Louvado seja Deus. Emendai os seus caminhos, corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu vos farei habitar neste lugar. Se vocês corrigirem o seu caminho diante de mim, vocês estarão na minha presença, nesse templo e nessa terra para sempre. Essa é a mensagem de Deus para aquele povo e para nós essa noite. Se você emendar seu caminho essa noite, se você consertar o seu altar, se você corrigir as suas condutas, as suas ações, você habitará todos os dias na presença de Deus. No tabernáculo, no santo dos santos será a sua habitação, e nessa terra que Ele deu por herança a você e a mim. Olha, vamos para o contexto dessa situação aqui. O rei Josias começou a reinar ali em Israel em Judá, quando tinha 8 anos. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele realizou ali em Judá diversas reformas religiosas. Você pode ver isso em 2 Reis, capítulo 22. O Josias realizou diversas reformas religiosas ali no povo de Deus. Porém, com a sua morte, ocorreram também uma série de acontecimentos políticos. O rei Jeoiaquim subiu ao trono. E o que ocorreu quando ele subiu ao trono e Josias morreu? O povo esqueceu da reforma que havia acontecido e logo se afastou de Deus e foi até a idolatria. E logo se afastou do que é a religião verdadeira, que é algo que parte de dentro, do interior, da alma, e se apoiaram num ritualismo externo que nada tem de interno, nada tem de espiritual, onde tudo não se trata da simples execução
das práticas religiosas. Ou seja, eles abandonaram a religião verdadeira, onde o principal é aquilo que emana de dentro, do interior, e começaram a praticar uma religião totalmente baseada em ritualismos, em cerimônias que eram um fim em si mesmo, e essas cerimônias então seriam suficientes para tudo. Você entende como é que é muito perigoso quando você está servindo a Deus você acabar virando religioso? Será que nós não já viramos religiosos? E não existe mais nada que parta do interior, mas tudo que nós fazemos agora na nossa vida cristã são apenas ritualismos, são apenas cerimônias. Então, você deve meditar essa noite se você se tornou um religioso, ou se você tem servido a Deus verdadeiramente com uma religião genuína e verdadeira. Então, medite nisso essa noite. O que o Senhor disse para essas pessoas que estavam praticando uma religião totalmente fundada no ritualismo, e só nisso, nas cerimônias? O que Deus diz a esse povo? Verso 4: não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor é esse. Não vos fieis nessas palavras que vocês estão dizendo, é o templo do Senhor que está aqui no meio de nós. O que isso significa? As pessoas ali em Judá, elas nutriam uma falsa ideia. Qual era a ideia? A ideia de que, independentemente de qualquer coisa que eles fizessem, tanto erradas como certas, eles estariam seguros. Por quê? Porque o templo de Deus estava no meio deles. Então, não importa se eu estou certo ou errado, Deus tem uma aliança eterna comigo. O templo do Senhor está aqui, o Santo dos Santos está aqui, onde Ele prometeu que habitaria. Então, não importa a maneira que eu vou viver, nada vai me acontecer. Olha como é que o religioso pensa, irmãos. Era isso que estava permeando o pensamento deles. O templo, que era um símbolo da presença de Deus, para eles havia se tornado num amuleto que continha a presença de Deus. Porque o templo era o símbolo da presença de Deus, ou seja, eles simbolizavam que Deus estava com eles. Mas eles passaram a entender o templo como um amuleto. O que é um amuleto? Um amuleto é um objeto que tem um poder em si mesmo, não é? Então eles começaram a imaginar, não, contanto que o templo esteja aqui, é que nem aquele pezinho de coelho, né? Contanto que o pezinho de coelho esteja no meu bolso, está tudo bem. Então era mais ou menos isso, era um amuleto da sorte para eles, né? Como nós vamos ver, a Arca da Aliança também era um amuleto da sorte, antes dela ser tomada. Por quê? Porque eles olhavam para o templo, olhavam para a arca e diziam, estamos aqui com o nosso pé de coelho, o nosso amuleto da sorte. Deus está conosco, está aqui ó, o símbolo, está aqui ó, a prova, e nada vai nos acontecer. Porém, irmãos, eles viviam uma vida totalmente errada, e que desagradava a Deus, e que não interessasse a maneira errada que eles viessem a viver, o contato que eles, contanto que eles tivessem um templo ali de Deus no meio deles, não ia acontecer nada. Está tudo bem, o templo está aqui, todo dia tem sacrifício, todo dia o escriba está lendo a lei, todo dia tem os profetas lá na porta, todo dia eu estou aqui no meio, não vai acontecer nada. Da mesma forma, todo dia eu estou na igreja, todo dia tem pregação, todo dia eu canto os hinos junto com os irmãos. Está tudo bem. Será que está tudo bem mesmo, irmão? É esse silêncio que eu esperava. Se eu visse vocês dando glória a Deus, eu ia achar estranho. Então, não está me surpreendendo em nada a reação de vocês até aqui, né? Louvado seja Deus. É justamente isso que eu quero transmitir para vocês. Que vocês reflitam sobre isso. Eles possuíam um apego supersticioso ao templo. E que aquele simples edifício, que aquelas simples 4 paredes, garantiriam uma segurança para eles,
independentemente se eles obedecessem a Deus e a sua aliança ou não. Porém, o que Deus afirma? Não confieis em palavras falsas. Essa palavra, essa ideia que você está aí na sua cabeça, ó, pode esquecer, ela é falsa. Infelizmente, para aqueles que têm vivido assim, ela é falsa. O simples frequentar o templo e a presença do templo aqui não é nenhuma garantia em si mesmo. O templo está aqui. Eu estar aqui no templo não significa quase que nada. E eu vos digo essa noite, o simples fato de você ter vindo a esse culto essa noite, você frequentar a igreja, eu digo, se você tem vivido uma vida sem arrependimento genuíno, sem conversão, eu digo, isso não livrará ninguém do juízo divino. E é com pesar que eu falo isso, com tristeza, mas isso não livra ninguém do juízo divino. Não adianta eu vir à casa do Senhor, que é isso aqui, casa entre aspas, se eu não sou casa do Senhor. Não adianta eu vir ao templo, se eu não sou um templo do Espírito Santo. O povo supunha que a atividade religiosa constante garantiria a santidade e segurança. Entretanto, os rituais não tinham uma devoção genuína por trás. Ou seja, o culto ele é uma coisa maravilhosa. Nós cantamos, nós temos uma liturgia aqui. Cantamos 3 hinos, lemos a palavra devocional. O irmão Antônio hoje dirigiu o culto, não é? E depois se passa para a palavra. E tudo isso é maravilhoso. Por quê? Porque tudo isso que fazemos vem de um coração sincero que quer buscar a Deus e servir a Deus. Então a beleza está nisso, numa devoção genuína que tem por trás dessa cerimônia que aqui está acontecendo. Porém, o que ocorre? Estava acontecendo a cerimônia, mas não tinha a devoção por trás. Estava tendo culto, mas cadê aqueles que estavam adorando em espírito e em verdade? Estava cantando os hinos, mas cadê aqueles que estavam louvando e sentindo a presença de Deus? Estava sendo pregada a palavra, cadê aqueles que estavam sentindo pesar no coração? Então, sem uma devoção genuína por trás, não adianta nada. Faziam parte ali do ritualismo, eles faziam a parte ritualística, a parte ali do rito. Ah não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que estar vestido assim, primeiro é isso, primeiro é aquilo. Porém, eles estavam esquecendo do principal, do essencial, do indispensável, daquilo que é maior na lei de Deus, que é a parte moral e ética. E é o que Cristo vai dizer aqui em Mateus 23, quando ele está desmascarando os fariseus. Olha o que ele diz aqui: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas, quais um mosquito e engolis um camelo. O que ele está dizendo? Dar o dízimo é importante, é maravilhoso. Está na palavra de Deus que temos que contribuir com a obra do Senhor. Eu ter um cuidado com as minhas vestes é bom. E a pessoa que é do céu sabe se vestir. E muitas outras coisas, práticas, usos e costumes que temos, são bons. Porém, isso não é o mais importante.
que eu dou. Não é a forma que eu canto bonito. Não é simplesmente uma prática, um uso e um costume. O mais importante é a justiça, a misericórdia e a fé. O que está acontecendo? A gente faz aquilo que é menos importante e aquilo que é muito mais importante a gente deixa de lado. Ou seja, a gente se apega aos detalhes, enquanto aquilo que é o grandioso a gente deixa passar. Você entende? Nós coamos um mosquito, cai um mosquito, eu vou coar na água aqui. Mas do outro lado eu estou engolindo um camelo inteiro, sem mastigar, sem nada, é seco. Então, pense nisso. Será que eu estou preocupado com os detalhes e estou esquecendo do principal? Né? Será que eu estou esquecendo daquilo que é principal e estou apegado apenas aos detalhes? Você vê que os fariseus, eles eram apegados aos detalhes. Mas o que faltava neles? Olha que homens preocupados com a lei de Deus, com andar certinho ali na presença de Deus. Mas por dentro eles eram sepulcros caiados, não tinham vida, não tinha devoção, não tinha amor dentro dos seus corações. Cuidado para que a gente não se torne fariseus. Não adianta vir aos cultos, participar da campanha de oração que nós estamos fazendo, muito boa por sinal, ouvir as palavras pregadas aqui, cantar hinos e me esquecer do principal. Se lá fora, será que lá fora eu sou diferente do que eu sou aqui? Eu tenho que pensar como você. Eu me incluo nessa. Será que eu sou? Será que você é? Será que às vezes eu estou cantando aqui um hino com uma letra tão bonita aqui na igreja? Será que a verdade que eu canto é a mesma que se o meu livro fosse, se a minha vida fosse um livro, alguém poderia ler nela? Né? O Billy Graham dizia que a nossa vida é a pregação que o mundo está prestando atenção. Será que eu tenho cumprido as cerimônias e esquecido da minha maneira de viver reta diante de Deus? Porque senão não adianta. Os homens pensam que as observâncias cerimoniais, o culto, a pregação, as orações, os cânticos, substituem a necessidade de santidade. E é isso que a falsa religião faz. Ela dá a você uma falsa segurança. Não, eu estou fazendo, eu estou indo. Então você começa a se sentir seguro naquilo. Mas eu quero te dizer, essa é uma falsa segurança. A observância cerimonial não substitui a necessidade de uma vida de santidade diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Para aqueles que pensam que frequentar essa igreja aos fins de semana, dar os dízimos e ofertas, mudar as vestimentas, botar uma gravata é suficiente, eu digo que não. E eu leio Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Sem a santidade, sem a santificação, sem as minhas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, sem eu caminhar nesse caminho de progresso espiritual e de aperfeiçoamento no Espírito Santo, eu de maneira nenhuma um dia me apresentarei diante do Deus vivo. Santidade não demonstra com o tamanho da saia, do cabelo, por mais que da gravata, por mais que isso seja importante também, não estou falando que não é, mas tem coisas mais importantes, porque o que adianta eu fazer tudo isso? O que adianta eu chegar aqui e estar falando para vocês tão bonito, coisas tão belas, sendo que isso não é conectado com a minha vida cotidiana? Senão, tudo que fizermos nesse tempo vai ser vazio de significado. Senão não vai ter sentido. Para que eu estou aqui? Estava na minha casa vendo Faustão, fantástico, né?
Agora são 8h45, né? Estaria vendo o Fantástico, né? Então, mas não, isso aí não é para mim, isso é para o desigrejado, né? Desigrejado, o culto dele é o Faustão, o pastor dele é o Faustão. O crente tem que congregar, e aqui nós estamos. Então, mas se eu estiver aqui, dessa maneira que eu estou citando aqui, não tem sentido, é melhor estar assistindo o Faustão. Está na minha casa, no meu sofá, e vem nessa cadeira aqui de plástico, não é? 2 horas sentado. Seriam apenas meros rituais e cerimônias religiosas sem sentido, e não estariam conectados com algo maior que é Deus. Você entende? Isso aqui é uma cerimônia. Mas se isso aqui não estiver conectado com Deus, se eu não estiver voltado para Deus, só não passa de uma cerimônia. Você percebe? Se eu não estiver voltado para o Senhor, se eu não entrar aqui com o desejo de adorá-lo em espírito e verdade, se eu não santificar a minha vida, tudo isso aqui vão ser palavras ao vento. Talvez o que eu possa estar dizendo aqui sejam palavras ao vento, se a minha vida não tiver em santidade diante de Deus. Glória a Deus. Vou correr para dar tempo, ainda temos 15 minutos. Porém, Deus é misericordioso. Quem pode dar uma glória a Deus? Agora é hora de dar glória a Deus. Agora é hora. Deus é misericordioso conosco. Ele dá uma chance para o seu povo. Ele sempre dá um escape, uma chance. E ele diz o seguinte: para que vocês continuem a estar na minha presença e na terra que eu dei aos vossos pais, diz Deus, se vocês realmente corrigirem a sua conduta, as suas ações, se vocês corrigirem as suas ações, o que vai acontecer? Eu tenho promessas para vocês. Eu estarei com vocês. E como eu posso fazer isso na prática? Irmão, eles podiam perguntar para Jeremias: Jeremias, como é que eu faço isso na prática? Espera aí que Deus vai dizer já já. Como é que eu faço isso na prática? Abandonando o pecado e apegando-se a Deus com práticas santas. Você percebe? Deus, ele é tão didático, ele é um professor tão maravilhoso, que Deus, ele até dá uma lista de atitudes aqui, a partir do verso 5, que deviam ser tomadas pelo povo de Israel, para que viva uma vida de santidade diante de Deus. Como demonstrar a santidade na prática? Então, Deus aqui lista 4 atitudes que eles deveriam tomar para demonstrar santidade na prática. Santidade não é isso aqui não. Santidade é uma vida voltada para aquilo que é de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é reto. Então ele vai dar 4 atitudes que temos que tomar. Primeira, ele diz aí no verso 5: se praticardes a justiça, cada um com o seu próximo. Eu tenho que ser honesto. Eu não posso ser uma cara para você, uma cara quando você está na minha frente, e atrás de você eu descer a língua em você. Não posso. Eu tenho que ser honesto para com você. Eu tenho que ter uma palavra com você. Eu tenho que ser sincero para com você. Então esse é o primeiro conselho de Deus para a igreja. Seja honesto com o seu próximo. Abrace ele, ame a ele. Mas não abrace botando a faca por trás, não. Entendeu? Abrace com aquele abraço apertado. E ande, porque é bom que os irmãos vivem em união. Segundo o que Deus fala: não oprimir os menos favorecidos, estrangeiros, órfãos e viúvas, mas ajudá-los como manda a lei. Temos que ajudar quem está necessitado. Deus disse isso. Dentro das nossas condições, sempre sobra algo que podemos ajudar, não só financeiramente, mas existem tantas formas de ajudarmos os nossos próximos, de fortalecer alguém na fé, de dar um auxílio, uma mão amiga, um ombro amigo, um conselho. Tantas coisas, tantas maneiras nós vamos ajudar aqueles que estão em mais dificuldades do que nós. Então, devemos fazer isso porque isso agrada a Deus, né? Tem gente que, o Tiago falou assim: o que adianta você falar, o irmão está passando fome, está com frio, você fala, Deus te aqueça, Deus te alimente, palavra do alimento. Mas ele diz: não,
Tem a fé e tem as obras. Então, vamos ajudar. Deus sempre está dando, irmãos. Graças a Deus, você sabe. Por mais que a gente esteja passando uma... Deus sempre dá uma maneira de a gente ajudar o outro. Não só financeiramente, mas muitas formas. Terceiro, que Deus diz para o povo: não matar. Não, mas eu não mato. Não, nunca matei ninguém. Nunca passei no Cidade Alerta. Né? Nunca foram lá na minha porta entrevistar minha mãe. Então está tudo bem. Ele diz aqui: nem derramarei sangue inocente nesse lugar. Porém, como eu falei, a verdadeira religião, ela não é apenas aquilo que eu faço, a prática, mas é aquilo que vem de dentro. Eu não matei com a mão, mas com o coração talvez eu já tenha matado muita gente. Você também. Entenda? Olha o que a palavra diz. Porque a verdadeira religião é o que vem de dentro. Você vê, olha, Jesus disse: está escrito, não matarás. Mas quem odiar seu irmão também é digno de juízo. Ou seja, Jesus está ensinando o quê? Não que ele vai ser mais severo, mas que a verdadeira religião vem de dentro. O que adianta eu não matar e eu ter desejo de matar? O que diz aqui em 1 João 3,15? Qualquer que odeia seu irmão é homicida. Vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, se você tem odiado seu irmão, você é um homicida. Porque a verdadeira religião, como eu falei, não se trata apenas daquilo que você faz, mas daquilo que parte de dentro de você. Isso é a verdadeira religião. Aquilo que parte de dentro. Ouviste o que foi dito: não matarás, porque quem matar será digno de julgamento. Mas eu, porém, vos digo: aquele que no seu coração odiar o seu irmão, também será digno de julgamento. Então, a verdadeira religião vem de dentro. Então, não odeie os seus irmãos, mas que várias pessoas se esforcem para que você faça isso. Não faça. Segure firme, né? Eu mesmo tenho uns vizinhos abençoados, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de tudo. Vamos lá para a próxima. Não idolatrar. Mas está tudo bem. Eu não idolatro Baal como eles idolatravam. Eu não sou que nem os católicos que tem a imagem de escultura ali, estou ali orando para a imagem. Porém, tudo que ocupa o lugar de Deus na sua vida é um ídolo. É um ídolo. Então, existem muitos ídolos que têm tomado o lugar de Deus no nosso coração. O que tem tomado o lugar de Deus no teu coração, meu irmão? O que tem ocupado o tempo de Deus? O amor que você dispensava a Deus? No que você tem se empregado as suas forças? Quais coisas que tem te dominado de tal forma a ponto de tornar o seu Senhor aquela coisa? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Satanás mostrou os reinos da terra para Jesus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que ele diz? Ao Senhor teu Deus servirás e só a Ele prestarás culto. Você tem que adorar a Deus, né? Eu não sou aqueles crente carrasco. Não, eu adoro sorvete. Adoro só a Deus. Adoro só a Deus. Eu estou falando o seguinte. Não estou falando do simples falar adorar. Mas mesmo que você diga: não, eu não adoro. Mas tem coisa que você coloca acima de Deus. Não é? E a gente tem se vendido a Satanás muitas vezes. Prestado culto a Satanás. Né? Vou correr 5 minutos. Se Judá se conserta através dessas 4 ações que eu citei. Quais são as ações? Ser honesto com o próximo, não oprimir os menos favorecidos, não matar e não idolatrar nada nem ninguém, colocar nada nem ninguém no lugar de Deus. Deus prometeu o seguinte: que eles seriam tirados de diante da presença de Deus. Eles não seriam nem tirados da presença de Deus no templo e nem tirados daquela terra que Deus deu a eles. Olha que coisa maravilhosa. De igual modo, irmãos, eu e você,
Se nós nos arrependermos, se nós produzirmos frutos dignos de arrependimento, não seremos tirados para fora da presença do Senhor. Não será tirada a nossa morada, porque Ele disse que irá nos preparar morada. Não será tirada a nossa morada também dos novos céus e nova terra, em que habita a justiça, onde habitaremos para todo sempre. Tem tanta coisa para eu falar aqui, mas eu vou parar por aqui. O tempo não nos permite mais. Mas a mensagem que eu quero só concluir é o seguinte: esse povo não ouviu, mesmo com tudo isso, esse apelo de Deus, Deus abrindo os olhos deles, eles não quiseram ouvir Deus. Deus ainda mandou Jeremias uma segunda vez no templo. Lá no capítulo 26 de Jeremias, Jeremias vai de novo ao templo pregar. Sabe o que acontece com Jeremias? O povo pega Jeremias e quer matar. Quase como sai do amor de Jeremias, quando volta para pregar de novo. Eles não quiseram saber e se arrepender. Então Deus exerceu o seu juízo sobre a vida deles. Diz o seguinte aqui no verso 15: lançar-vos-ei da minha presença. Eles foram lançados da presença de Deus. Deus tirou eles da presença dele. Eles que pensavam que o templo iria proteger, Deus usou a mão de Nabucodonosor para exercer o seu juízo sobre o povo. E Nabucodonosor invadiu, sobre a ordem de Deus, Jerusalém, destruiu o templo, matou o rei, levou cativo o povo, que durante 70 anos ficou lá, no cativeiro, para ser provado e aprender pela dor. Para que então, terminados esses 70 anos, Deus mudasse a sorte, como diz Jeremias 30, versículo 1, mudasse a sorte do povo e o trouxesse de novo àquela terra. Olha que processo doloroso eles tiveram que passar, irmãos, porque ouviram a voz de Deus e não atentaram. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Eles penaram muito porque não ouviram. Não vamos esperar o juízo cair sobre as nossas cabeças para então pensarmos em mudar. Vamos mudar hoje. O dia da mudança é agora. O dia de começar a dieta não é segunda-feira, não, é domingo. Qualquer dia. O dia da mudança está na maneira. Todo dia é dia de mudar. Todo dia é dia de se arrepender, para estar na presença de Deus. Porque Deus tem uma promessa, como Ele disse aqui ao povo: e eu vos farei habitar nesse lugar, na minha presença, diante de mim, e na terra celeste, para todo sempre. Amém? Que os irmãos possam receber essa palavra nos seus corações. Que Deus toque em você, tenha tocado em você através dessa palavra. Eu não gosto de pregar assim, né? Me incomoda, às vezes eu me sinto bem, mas eu sei que Deus tocou no seu coração e nós precisávamos ouvir isso aqui, né? Quero concluir com uma oração. Cubra apenas a sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus,